ocuparam minha pátria, expulsaram meu povo, anularam minha identidade e me chamaram de terrorista. Confiscaram minha propriedade, arrancaram meu pomar, demoliram minha casa e me chamaram de terrorista. Legislaram leis fascistas, praticaram o jihad apartheid, destruíram, dividiram, humilharam e me chamaram de terrorista. Assassinaram minhas alegrias, sequestraram minhas esperanças, algemaram meus sonhos. Quando recusei todas as barbáries, eles mataram um terrorista. Com esse poema do Mahmoud Darwish, o grande poeta palestino, começa o livro que nosso convidado de hoje e também colaborador do Portal de Zacato, vice-presidente da Ibraspal, Said Tenório, abre esse livro que ele está lançando a segunda edição, Palestina, do mito da Terra Prometida à Terra da Resistência. Seja bem-vindo, Said, mais uma vez. Obrigado, Thali. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui contigo, com os internautas que acompanham o Portal de Zacato, e espero que trazer as informações sobre esse livro também seja esclarecedora, em certa medida, da luta de resistência do povo palestino. Esse livro nos conta, Said, ele abrange que períodos da história palestina? Thali, eu procurei fazer um trabalho que tivesse como introdução a contextualização da formação da Palestina, né, da Palestina histórica, né, quais foram os primeiros povos, como foi a formação étnica, cultural, econômica, né? Então, tem um primeiro momento, que é essa contextualização histórica, para, em seguida, tentar, a partir de uma longa pesquisa que eu fiz, demonstrar que não há o pertencimento da Palestina histórica aos atuais ocupantes israelenses, né? É uma comprovação da pesquisa baseada em muitos estudos acadêmicos, científicos, arqueológicos e históricos que foram feitos ao longo dos anos por vários pesquisadores, árabes, palestinos e muitos pesquisadores israelenses que também estudaram sobre essa questão e concluíram que não há nenhum pertencimento da Palestina histórica pelos ocupantes sionistas, né, judeus europeus que migraram para a Palestina para dar consequência ao chamado projeto do Lar Nacional dos Judeus, né, que foi o grande objetivo do movimento sionista internacional, criado no final do século XIX, e que passou a pleitear a Palestina como o destino dessas pessoas que eram perseguidas em muitas regiões do mundo, mas não na Palestina, não no Oriente Médio, né? Então, o livro inicia com essa contextualização histórica e passa a abordar outros temas que eu considero importante para se elucidar as razões e as consequências dessa ocupação colonial na Palestina, né? Deixa eu te perguntar, desculpa, antes de você continuar com os outros temas, você está dizendo que o livro começa antes, né, do estabelecimento do Estado de Israel. Tem muita gente, sionistas incluídos, e muita gente que não sabe, que diz que isto é um conflito e que é uma questão muito antiga. Isso é assim? Não, no meu estudo, e o que eu defendo nesse trabalho, Thali, é que não é um conflito antigo, não é um conflito milenar, e muito menos uma disputa religiosa, né, entre judeus e árabes palestinos, né, cristãos e muçulmanos, né. Na minha avaliação, no meu estudo, eu concluo que esse conflito ele passou a surgir
depois, surgir com mais eficácia, digamos assim, com mais contundência, depois que a ONU, a Organização das Nações Unidas, recém-criada no pós-Segunda Guerra Mundial, dividiu a Palestina secular em 2 estados, né? Um estado judeu, que seria formado em mais de 52% do território da Palestina secular, e um estado árabe palestino, que seria criado nos outros 47%, 48% daquelas terras, né? Então, esse primeiro passo, que permitiu a criação do chamado Estado de Israel, sem fronteiras definidas, né, até hoje, sem fronteiras definidas até hoje. Israel é o único membro da Organização das Nações Unidas que não tem fronteiras definidas e nem tem uma constituição. Os outros 192 países que compõem a ONU têm fronteiras definidas, estabelecidas, respeitadas internacionalmente, e tem uma constituição para que o seu povo e aqueles que passam a viver ou mantêm relações se baseiem naquela constituição. Então, no meu modo de ver, esse fato que se concretizou no dia 29 de novembro de 1947 foi que desencadeou esse processo. É evidente que, em alguns anos anteriores, a partir da transferência de populações e aquisição de terras pelo movimento sionista internacional, os conflitos passaram a existir, né, com a formação das gangues sionistas, mas 1948 foi o momento que instalou, digamos assim, esse conflito com o que os palestinos denominaram de Nakba, que foi a invasão, claramente, né, das terras e a usurpação dos imóveis, das terras, a destruição de cidades, a expulsão dos moradores originários, que gerou, naquele momento, a expulsão de cerca de 800 mil pessoas. E hoje, essa expulsão, essa diáspora, esse exílio, segundo os palestinos, já passa de 5 milhões de pessoas espalhadas por todos os continentes do mundo. Então, o conflito, efetivamente, começou nesse momento histórico. E, inclusive, tem gente que não gosta da palavra conflito, mas às vezes fica difícil usar outro termo. Em relação aos refugiados, sempre é bom salientar que esses milhões de refugiados não têm direito ao retorno, como garante a lei internacional. Coisa que, por exemplo, se eu quisesse ir morar lá, eu, como descendente de judeus, eu poderia ir tranquilamente, sem eu ter nenhum vínculo ancestral com essa terra, o que é absolutamente injusto. Tá? Numa segunda parte do livro, eu aprofundo essa questão da criação, da autoproclamação do Estado de Israel e as ações criminosas, do ponto de vista do direito internacional, que foram desenvolvidas para consolidar esse projeto colonial de supremacia judaica. E quando eu digo de supremacia judaica, não é nada contra os judeus, muito pelo contrário. Eu sou semita e eu defendo plenamente os direitos dos judeus, tanto quanto os direitos dos cristãos, dos muçulmanos e dos professantes de outras fés religiosas. Mas é que a criação do Estado de Israel, e sobretudo agora em 2018, com a aprovação pelo Knesset da Lei Nacional do Estado Judeu, ficou estabelecido que os direitos da democracia israelense, que eles dizem que é a maior democracia do mundo, é apenas para uma parte da população que vive nos territórios atribuídos a Israel. Então, eu abordo essas questões, né, com comprovações históricas e documentais, tanto do parlamento israelense, quanto dos outros entes que atuam e têm sua atuação institucional na Palestina histórica, de que é uma ilegalidade após a outra, né?
E nessa parte do livro ainda, Thali, eu trato das ações da resistência e da solidariedade internacional em apoio à luta do povo palestino pela sua libertação, como os diversos movimentos existentes no mundo, a Flotilha, o BDS, as organizações de solidariedade no mundo e as ações de resistência que o povo palestino vem desenvolvendo ao longo desses 74 anos, né? Eu ainda, nessa questão desse capítulo da resistência, da catástrofe, da solidariedade, eu tenho um título que é inédito por escritores brasileiros, que é o relato sobre o surgimento e a atuação do movimento de resistência islâmica, o Hamas, no cenário político da Palestina. Eu explico como é que, de repente, para nós, né, do Ocidente, um movimento praticamente proscrito pela mídia ocidental vence as eleições legislativas da autoridade palestina e hoje se constituiu na principal força política e militar da Palestina, liderando o movimento de resistência, que a ele somam-se outras organizações como a Frente Popular para a Libertação da Palestina, a Jihad Islâmica, setores do Fatah, que embora o Fatah seja o partido que governa a Palestina, né, sem ter a maioria no parlamento, no seu interior existem grupos que não seguem a orientação conciliadora do presidente Mahmoud Abbas e se somam nessas ações de resistência, né? Aliás, muitos presos políticos palestinos são do Hamas e estão presos por desenvolverem ações mais efetivas de resistência. E eu incluo aí também uma entrevista com o chefe do Biro Político do Hamas, o Ismail Haniyeh. Sim, é bom que todos e todas conheçamos mais sobre o Hamas, ou conheçamos o que significa o Hamas, porque é sempre o culpado de tudo. Às vezes, nem sequer Israel, o sionismo quer tocar na autoridade palestina, que também, obviamente, mas a autoridade palestina está muito do lado do Estado de Israel em muitas políticas. Então, sempre você vai ouvir a questão de Gaza, sempre o culpado é Hamas. Então, é muito interessante quem puder adquirir seu livro para entender melhor como é que isso funciona. O tempo nosso é um pouco curto, Said. Eu queria que você falasse um pouco sobre a terceira parte, que é Brasil e Palestina. E depois, como que a gente pode comprar seu livro, quando vai ser lançado? Tá. Brasil e Palestina, tá ali, os internautas devem saber, tem uma história muito antiga, né? As primeiras ondas migratórias de palestinos para o Brasil chegaram aqui no final do século XIX, que foram palestinos cristãos vindos da cidade de Belém, Betlehem, e se estabeleceram no Nordeste do Brasil, né? Principalmente em Recife, no Piauí, no Maranhão, né? E depois vieram outras ondas, já no século XX, ali após a derrota do Império Otomano, muitos palestinos migraram para o Brasil. Mas há também uma história institucional de governos Brasil e Palestina, e há um movimento de solidariedade ao povo palestino muito ativo e atuante no Brasil, né? Então, eu faço uma retrospectiva dessa relação, né, tanto entre os movimentos quanto o governo, e falo principalmente dos ganhos políticos e sociais e solidários e, enfim, diplomáticos que essa relação teve nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, né? E também faço uma crítica ao retrocesso ocorrido durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, que eu digo que foi uma espécie de um cavalo de pau. O Brasil tinha uma postura proativa no sentido de se posicionar como mediador desse conflito, né, oferecendo sugestões. A nossa diplomacia trabalhou muito para que
muitas questões fossem resolvidas pela diplomacia, e nós vemos hoje que o governo brasileiro ele tem uma postura alinhada com as políticas de Israel, né? Tanto que a primeira viagem que Bolsonaro fez após a posse foi visitar Israel para aquela agenda super negativa, que foi querer transferir a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, contrariando diversas resoluções das Nações Unidas, e não fosse a pressão, sobretudo dos países árabes que retaliaram com ações econômicas, o governo teria, para agradar o presidente Donald Trump e ao primeiro-ministro da época, o Benjamin Netanyahu, cometido essa ilegalidade, né? E ainda sobre a questão Brasil e Palestina, eu fiz um levantamento histórico, Thales, onde eu demonstro que, mesmo durante o regime militar, a ditadura militar no Brasil, a posição oficial do Brasil nos fóruns internacionais eram favoráveis aos pleitos palestinos. Isso se dava por uma questão muito pragmática. O Brasil tinha uma dependência enorme do petróleo árabe. E para que não houvesse uma crise de petróleo no Brasil, o Brasil mantinha essa relação com a Arábia Saudita, sobretudo, votando a favor da Palestina, para facilitar esse intercâmbio comercial no fornecimento de petróleo e de combustíveis para o país. E as pessoas que tiverem interesse em adquirir o livro, ele está sendo vendido tanto na livraria da editora Anita Garibaldi, que é a editora que lançou o livro, o endereço é livrariaanita.com.br, e na estante virtual, estantevirtual.com.br, você digita o título do livro, ou Palestina, ou meu nome, e o livro aparece na busca. Eu recomendo, eu recomendo essa leitura, né? Estou à disposição dos leitores que tiverem dúvida, tiverem divergências, o que é natural, normal, né? Agradeço, Thales, a sua sempre gentil acolhida, agradeço aos nossos companheiros e irmãos do Portal Desacato e aos internautas. E a luta palestina é uma luta da humanidade, não pertence a nenhuma força política e não pertence a nenhum credo religioso, é de todos nós. Como disse o grande Nelson Mandela, enquanto não houver liberdade para o povo palestino, não haverá liberdade para ninguém. Então, muito obrigada, Said. Eu que agradeço, muito obrigado.